Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 8, verso 48. O título do capítulo: O Senhor Krishna mostra a forma universal. Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Daraya Bharyaya Saha Karishamana Adeshan Brahmanastam Uvacha. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse: Drona, chamado Drona, Vasunam, dos 8 Vasos, uma classe de semideus. Pravara, que era o melhor, Daraya, com Dhara, Bharyaya, sua esposa, Soha, com Karishyamana, só para executar, Adeshan, as ordens, Brahmana, do Senhor Brahma, Tam, a ele, Uvacha, disse, Ha, no passado. Então a tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse, para seguir as ordens do Senhor Brahma, Drona, o melhor dos Vasos, juntamente com sua esposa, Dhara, dirigiu ao Senhor Brahma as seguintes palavras. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como se afirma no Brahma Samhita 5.37, Ananda Chimayarasa Pratibhavitabhish Tabirya Eva Nidya Rapataya Kalabhir Goloka Eva Nivasati Akilatma Bhuto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Ao descer em qualquer parte, Krishna vem acompanhado de seus associados pessoais. Esses associados não são seres vivos comuns. Os passatempos de Krishna são eternos e, ao descer, ele vem com seus associados. Logo, Nanda e Mãe Yashoda são os pais eternos de Krishna. Isto significa que sempre que Krishna desce, Nanda e Yashoda, bem como Vasudeva e Devaki, também descem como o pai e a mãe do Senhor. Suas personalidades são expansões do corpo pessoal de Krishna. Eles não são seres vivos comuns. Maharaj Parikshit sabia disso, mas desejava ardentemente que Shukadeva Goswami lhe dissesse se, através de Sadhana Siddhi, era possível que um ser humano comum chegasse a essa etapa. Existem 2 etapas de perfeição, Nitya Siddhi e Sadhana Siddhi. Nitya Siddha é aquele que é eternamente associado de Krishna, ou seja, uma expansão do corpo pessoal de Krishna. Ao passo que Sadhana Siddha é um ser humano comum, que, executando atividades piedosas e seguindo os princípios reguladores ensinados no serviço devocional, também chega àquela etapa. Logo, através de sua pergunta, Maharaj Parikshit queria saber se um ser humano comum pode alcançar a posição de Mãe Yashoda e Nanda Maharaj. Shukadeva Goswami respondeu esta pergunta da seguinte maneira. Hare Krishna. Então aqui nós temos alguns posicionamentos interessantes para a nossa pesquisa filosófica. Primeiro, quem fala o texto é Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami está em diálogo com Parikshit Maharaj e respondendo às questões de Parikshit Maharaj. De acordo com Prabhupada, pegando aqui o capítulo já no seu verso 48, podemos ver que Parikshit Maharaj quer saber a respeito de uma alma espiritual que tem o privilégio de tornar-se pai e mãe de Krishna. Então ele quer saber qual é a prerrogativa para alguém se tornar pai ou mãe de Krishna. E então Shukadeva Goswami explica que o assunto contando uma história, a história de Drona e Dhara, que são um casal antigo e que agora esse casal se propõe a nascer no mundo
tendo Krishna como seu filho. Então, Shukadeva vai contar essa história. E aqui ele diz então que para seguir as ordens do Senhor Brahma, Drona, o melhor dos vastos, juntamente com sua esposa, dirigiu ao Senhor Brahma as seguintes palavras. O próprio Drona vai falar com Brahma. E aí ele vai dizer, ele e ela juntos, os dois, em diálogo com Brahma, vão pedir para nascer no planeta Terra. É o que nós vamos ver no verso de amanhã. Então, eles vão dizer: por favor, permite-nos nascer no planeta Terra, para que após nosso aparecimento, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o controlador supremo e mestre de todos os planetas, também apareça e espalhe o serviço devocional, a meta última da vida. E então aqueles que nasceram neste mundo material possam muito facilmente libertar-se da miserável condição da vida material, aceitando esse serviço devocional. Eu fiz um prolongamento do texto para o de amanhã, que vai ser esse que eu acabei de ler, para a gente compreender o fio da meada aqui e saber o que é que Drona e Dara estão pleiteando ao Senhor Brahma. Eles querem vir como pai e mãe de Krishna para que Krishna possa apresentar o serviço devocional. Observem que a ideia deles é a ideia básica de quem quer servir. Eles querem dar compaixão para todas as entidades vivas, favorecendo essas entidades vivas do acesso ao serviço devocional. Mas para isso é preciso que o próprio Senhor Krishna apareça neste mundo. E para que o Senhor Krishna apareça neste mundo, então, precisa de pai e mãe. E eles estão se propondo a aparecerem como pai e mãe. Então, Prabhupada vai citar o Brahma Samhita, dizendo que Krishna vem acompanhado de seus associados. Quando ele vem a esse mundo, ele não vem solitário para tentar fazer devotos. Prabhupada fez isso quando veio para os Estados Unidos. Ele veio solitário. Porém, ele contava com Krishna. Ele tem um poema famoso que quando ele começa a ver terra firme, já com o navio se aproximando da terra da América, na região de Boston, do porto de Boston, ele vê e ele então escreve um poema onde ele declara-se completamente dependente de Krishna. Mesmo solitário, ele não estava de fato solitário por estar com Krishna, acompanhado por Krishna, entregue a Krishna. Então, a ideia aqui é compreender que mesmo quando cada um de nós, mesmo quando estamos sozinhos, não estamos legitimamente sozinhos, estamos com Krishna. E que a partir do nosso estado de espírito na relação com Krishna, nós vamos ter a reciprocidade de Krishna para nos proteger. Então, esse é parte do nosso Siddhanta que nos acompanha. Mas, evidentemente, como almas condicionadas a um corpo humano, o corpo humano necessita de relações familiares, de relações sociais, e essas relações se estabelecem, nós estabelecemos, damos a diretriz dessas relações de acordo com os nossos objetivos. Somos nós quem dirigimos o nosso próprio destino. Então, mesmo se cheguemos a este mundo com uma bagagem anterior para programar a nossa posição dentro deste mundo, nós temos o direito de definir como vamos viver de acordo com o nosso nível de consciência. É com essa possibilidade que, quando aceitamos a consciência de Krishna e damos a diretriz para a nossa vida como servos de Krishna, então nós começamos a modificar os planos originais traçados previamente para nós nos enredarmos dentro desse mundo material e nós podemos nos libertar. Essa é a nossa vantagem e a nossa responsabilidade. Então, temos a vantagem, mas também temos a responsabilidade de dirigir tudo isso. Não podemos largar simplesmente na mão de Krishna, porque não é essa a atitude que uma alma condicionada a esse mundo deve ter.
A alma condicionada deve ter um desejo ardente de estar com Krishna, de prestar serviço devocional a Krishna. Esse desejo ardente vai definir todas as suas atividades dentro desse mundo, e essas atividades podem ser kármicas ou akármicas. Elas são kármicas quando são feitas com interesses particulares, interesses pessoais, e elas são akármicas quando são dedicadas a Krishna. Uma atividade kármica pode ser positiva, ou seja, que tenha resultados benéficos para a pessoa, ou negativa, que tenha resultados maléficos para a pessoa. Até pode ser misturado. A gente pode ser aparentemente benéfica, mas também, no final das contas, dá um resultado errado. Tudo isso vai ser definido de acordo com os modos da natureza que a pessoa contratar, ou que a pessoa assumir dentro deste mundo material. Se ela trata de agir de acordo com o modo da bondade, ela vai tender para a felicidade. Se ela tende a agir de acordo com a paixão, ela vai ficar numa situação muito duvidosa e pode obter resultados fantásticos, instantâneos, e também ter frustrações grandes, muito grandes. Se ela tende para o modo da ignorância, ela vai ter a tendência de falhar, de errar nos seus planejamentos, de fazer planejamentos equivocados e terminar vendo tudo dar errado. Então, assim, ela tem a responsabilidade, mas não é uma responsabilidade meramente intelectual. É uma responsabilidade intelectual que faz com que ela se relacione com a natureza material de acordo com as leis da natureza. As leis da natureza nos levam à compreensão dos modos da natureza. Então, as leis da natureza se baseiam na fonte de energia material, bondade, paixão e ignorância. A fonte de energia material, a ilusão material, a energia externa de Krishna, vai prover os modos da natureza para interagirem com as almas condicionadas. Mas no caso de Drona e Dhara, Drona é um tipo de semideus, Vasu, então ele vem com o propósito, junto com a sua esposa, de favorecerem os passatempos de Krishna. Eles querem vir como associados de Krishna. Essa é a proposta deles dois para Brahma. Queremos ter Krishna como nosso filho. Então aqui tem uma explicação, depois vem a explicação do Nitya Siddha e Sadhana Siddha. Essas duas classes de pessoas encontram a perfeição, Siddhi. Encontram os siddhis, o aperfeiçoamento. Mas algumas delas são Nitya Siddhas. Elas já vêm com esses Nitya Siddhis, ou seja, com o processo de perfeição desenvolvido desde antes. Então elas já são almas liberadas. Elas vêm para aqui para cumprir com um propósito sem se contagiar com os modos da natureza material. Já os sadhana siddhas são pessoas comuns, que vieram, mas aceitaram um processo de sadhana, que é regulação, e através do processo de sadhana, eles organizaram a sua vida, adquiriram energia suficiente, poderes suficientes para se dirigir dentro desse mundo contra a correnteza. A correnteza material é para nos levar para o enredamento material. Os siddhis são poderes que nos dão para nadar contra a correnteza. Então, os sadhana siddhas desenvolvem capacidade de nadar contra a correnteza do mundo material, de ir contra a lei de que toda ação corresponde a uma reação. Então, eles vão trabalhar com a karma, atividades que são livres de reações que prendem a pessoa. Pelo contrário, o que vem de uma atividade a karma é liberação. Então, assim, eles trabalham dessa maneira e, por fim, eles se tornam sadhana siddhis. Então, essa é a explicação desse assunto que foi tratado aqui também. Então, a resposta sobre se pode um sadhana siddhi se tornar pai e mãe de Krishna, nós vamos ouvir nos próximos dias. Está aqui definido isso, que agora Shukadeva Goswami vai começar a explicar, e ele vai começar a explicar a situação de Drona e Dhara
e por aí a gente vai obtendo a informação se pode ou não pode. Se tem que ser um Nitya Siddha, ou se pode ser um Sadhana Siddha. Essa é a questão que vamos ver nos próximos dias. Muito obrigado. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.